Direitos fundamentais individuais na Constituição Federal de 1988. Os direitos fundamentais garantem a proteção do indivíduo contra ações do Estado com base na dignidade humana. Previstos na Constituição de 88, buscam garantir a autonomia e a proteção de cada pessoa na sociedade. A Constituição inovou ao priorizar os direitos individuais logo no início do texto constitucional, refletindo a preocupação do Estado com liberdade, segurança e bem-estar, fortalecendo a democracia e a proteção dos cidadãos no Brasil. O direito à vida é um dos pilares fundamentais da Constituição Federal de 1988, assegurando a inviolabilidade desse direito a todos. Ela está ligada à dignidade da pessoa humana, artigo 1, parágrafo 3, ao objetivo de promover o bem-estar de todos sem preconceito ou discriminações, artigo 3, parágrafo 4. No artigo 5, a Constituição garante a proteção de vida e veda a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Além disso, o direito à vida abrange todas as fases das existências, influenciando em debates como aborto, eutanasia e direitos reprodutivos. O direito à vida também é sustentado por outras garantias, como o acesso universal à saúde, artigo 6 e artigo 196, a segurança pública, artigo 144, e a proibição de tortura e tratamentos cruéis, artigo 5, parágrafo 3. Em essência, o direito à vida na Constituição brasileira reflete a proteção integral da existência humana, garantindo dignidade, segurança, acesso a condições mínimas de uma vida plena. Sobre alguns artigos do direito à vida, tem um princípio fundamental, que é o artigo 1 e o artigo 3. No artigo 1, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República, que é o artigo 1, parágrafo 3. A promoção do bem de todos sem preconceito ou discriminações é um dos objetivos da República, artigo 3, parágrafo 4. Isso reforça a proteção da vida com dignidade. Tem o direito à vida e à igualdade, que é o artigo 5, caput. A Constituição assegura a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade a todos os brasileiros e estrangeiros que residem no nosso país. Tem a proibição de pena de morte, que é o artigo 5. O Brasil veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme previsto na Constituição. Tem a proteção à vida em todas as fases, que é a interpretação do direito à vida abrange desde a concepção até o fim da vida natural. Esse entendimento influencia em discussões como aborto, eutanasia, direitos reprodutivos. Tem a saúde como direito fundamental, como eu falei lá em cima, artigo 6 e o 196. O direito à vida está intimamente ligado ao direito à saúde. O Estado tem um dever de garantir acesso universal, igualitário às ações e serviços de saúde. Direito à segurança pública, artigo 144. A segurança pública é um dever do Estado e um dos direitos dos cidadãos, visando proteger a vida, o patrimônio e a ordem pública. Tem a proteção contra tortura e tratamentos, artigo 5, parágrafo 3. Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, assegurando a dignidade e a integridade da vida. Um direito essencial nesse contexto é o direito da intimidade, que protege a vida privada e a honra do indivíduo, assegurando a liberdade pessoal e a dignidade para impedir invasões não autorizadas. No artigo 5º, inciso 10 da Constituição, afirma que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ressaltando a sua importância em uma democracia, que no livro de Direitos Humanos e Cidadania da Flávia Piocevin destaca a relevância do direito da intimidade como um pilar dos direitos humanos, que deve ser protegidos por políticas públicas e vias legais. Piocevin, da página 123 a 155, essa proteção é crucial para garantir um espaço seguro e para a expressão individual e a vivência plena, evidenciando uma necessidade do Estado que promova a intimidade do cidadão. A Constituição de 1988 estabelece que a igualdade é um princípio fundamental no artigo 5º caput, garantindo que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza.
Além da igualdade formal, o texto propõe uma igualdade material para corrigir as desigualdades reais da sociedade, a qual oferece tratamento diferenciado para grupos em situação de desvantagem conforme suas necessidades. Essa concepção, inspirada em Aristóteles e defendida por Barbosa, é essencial para uma sociedade mais justa. A igualdade material ela é concretizada em diversos dispositivos constitucionais, como os que tratam da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais. Esses dispositivos buscam não apenas garantir os direitos formais, mas efetivar condições que permitam a equidade de oportunidades e acesso aos bens da vida. O conceito de igualdade formal não era mais suficiente para combater as desigualdades profundas da sociedade brasileira, como o acesso restrito a candidatos de classes mais altas às universidades públicas. A igualdade formal, apesar de parecer justa, ela ignorava as diferenças estruturais, perpetuando assim essas desigualdades. Para garantir a igualdade material, é preciso que o Estado corrija essas desigualdades por meio de políticas públicas e crie mecanismos para equilibrar as condições iniciais desiguais ignoradas pela meritocracia. Essa abordagem reafirma o compromisso do Constituinte de 1988 na construção de um Estado democrático de direito que promova a justiça social e a inclusão. Alguns exemplos de igualdade material no direito brasileiro são as ações afirmativas, como o ProUni, as cotas raciais e a Lei Maria da Penha, e as vagas reservadas nos concursos para as pessoas com deficiência. Como foi apresentado anteriormente, o caput do artigo 5º cita a liberdade como forma de garantir que esse direito não deve ser violado. Dentre os incisos que decorrem desse artigo, os incisos 4 e 5 asseguram a liberdade da manifestação de pensamento, de modo que proíbe o anonimato. Nessa situação, é importante mencionar que, em caso de dano material, moral ou à imagem, é possível que sejam exigidos o direito de resposta e também a indenização. Já dos incisos 6 a 8, o artigo trata da liberdade de consciência, crença e de culto, que seria assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e também assegurar a proteção dos locais de culto e as suas liturgias, que nesse caso seriam as cerimônias. E, além disso, é válido mencionar as discussões existentes quanto ao preâmbulo da Constituição Federal e também da expressão Deus seja louvado, que está presente nas cédulas do real. E, por fim, os incisos 9 e 10 se referem à liberdade de atividade intelectual, artística e de comunicação, com previsão de indenização nos casos de dano e que, em regra geral, essas atividades se destacam como independentes e livres de censura ou de licença, mas que é importante destacar que também são sujeitas ao critério de adequação, ou seja, são regidos por outros dispositivos legais. Direito de propriedade na Constituição de 1988. A garantia do direito de propriedade no artigo 5º da Constituição assegura o direito de propriedade privada como um direito fundamental. Limitações ao direito de propriedade. A propriedade deve ser exercida de acordo com sua função social, respeitando os interesses coletivos. A função social envolve o uso da propriedade de maneira que não prejudique o meio ambiente ou o bem-estar social. A respeito de expropriação por necessidades públicas, a Constituição prevê a expropriação de propriedade para fins de reforma agrária, utilidade pública ou interesse social. As limitações buscam equilibrar o direito individual de propriedade com as necessidades do interesse coletivo. Com relação ao equilíbrio entre liberdade de propriedade e interesse público, o direito de propriedade é garantido, mas pode ser restrito quando o interesse público assim exigir, visando o bem-estar da sociedade. Por fim, esses foram os direitos fundamentais individuais na Constituição Federal de 1988. Agradecemos a atenção.